A eleição presidencial de 2018 representou uma mudança de direção no rumo político do Brasil. Mas para onde essa guinada nos levou? Se olharmos para o cenário pré-eleitoral de 2022, notamos que o caminho não foi o da aproximação. A relação entre os poderes estremeceu e convivemos com um ambiente político de crise institucional. A pergunta que nos inquieta é simples e objetiva: para onde vamos agora? Para construir uma resposta, precisamos analisar esses últimos 4 anos que se passaram. Queremos entender quais fatores foram determinantes para a criação do cenário atual. Mais do que isso, queremos saber se existe um caminho que nos permita retomar o diálogo democrático. No Resenhas de hoje, a CAS Brasil apresenta o tema O Despertar e o Discordar, o Brasil de 2018 a 2022. Olá, eu sou Reinaldo Temóteo, coordenador editorial da CAS Brasil, e é um prazer receber vocês em mais um Resenhas. Para nos ajudar nessa análise e esclarecer algumas questões importantes sobre a conjuntura pré-eleitoral, temos um convidado muito especial. Fernando Guarnieri é cientista político, professor associado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e possui doutorado em ciência política pela USP. Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Reinaldo. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Então vamos para a primeira pergunta. Gostaria de começar essa conversa perguntando para você quais são as principais diferenças que você enxerga entre os cenários eleitorais de 2018 e 2022. Bom, são duas eleições completamente diferentes. Nós tivemos uma eleição excepcional em 2018. Foi uma eleição diferente de todas as anteriores, com exceção da de 89. Em geral, desde 94 até 2014, o que a gente tinha era um candidato do governo, ou o próprio presidente concorrendo à reeleição, contra um candidato da oposição. Este ano, 2022, a gente vai ter a mesma configuração. A gente vai ter um candidato, a presidente, concorrendo para a reeleição, contra a sua principal oposição. Nas eleições de 2018, a gente não tinha esse quadro. Logo após o impeachment da Dilma, o Temer assume e não fica claro se depois os candidatos que concorreram eram candidatos ligados ao governo ou não. Então, enquanto nessa eleição a gente tem um centro de gravidade muito forte, organizando a eleição em torno dele, que seria o presidente Bolsonaro, e a oposição a ele se organizando em torno do mandato dele, em torno desse plebiscito, que vai estar julgando o mandato dele, na eleição de 2018 você tinha um campo multipolar, multidimensional. Foi justamente essa multidimensionalidade do campo eleitoral da eleição de 2018 que permitiu que, por exemplo, um Bolsonaro aparecesse com algum destaque, quebrando uma bipolaridade entre PT e PSDB que já vinha desde 94. Então são duas eleições totalmente diferentes. Perfeito. E agora, pensando sobre as relações entre o governo e o Congresso no Brasil, historicamente, como você analisa essas relações entre o governo e o Congresso? Olha, assim, essa relação tinha tudo para dar errado, Porque se a gente for pensar, o presidente do Brasil, ele nunca tem uma maioria no Congresso. Ele sempre é minoritário. Por quê? Porque o nosso Congresso ele é formado por representação proporcional, que é um sistema que a gente usa para eleger nossos deputados, onde o número de cadeiras, de vagas no Congresso é proporcional ao número de votos, e a gente tem vários partidos. Então, no Congresso, geralmente, você não tem um partido que tenha maioria. Então, o presidente, para conseguir formar uma maioria de apoio no Congresso para passar sua legislação, ele vai precisar negociar. Então, teoricamente, isso levaria a muito conflito. Mas o que a gente vê na prática é que isso não ocorre. E não ocorre por quê? Porque o presidente e os líderes dos partidos conseguem, de alguma maneira, se coordenar. E a prova que a gente tem disso é que, por exemplo, alguns dados, 70% da legislação aprovada pela Câmara dos Deputados, no mínimo, a gente está falando assim, de vários mandatos de cada um dos presidentes, no mínimo 70% dos projetos apresentados pelo presidente são aprovados. Isso é o mínimo. E também, cerca de 80% dos projetos aprovados na Câmara são de iniciativa do Executivo. Quer dizer, o Executivo não só domina a pauta do Legislativo, ele tem esse poder de dominar a pauta do Legislativo, como ele também tem um grande sucesso nisso. Então, assim, por mais que potencialmente seja conflituosa essa relação entre Executivo e Legislativo,
As estratégias, né, dos atores, as estratégias dos deputados, a estratégia do presidente, faz com que, no final, né, você tenha uma situação de equilíbrio e o presidente tenha alguma capacidade de governar. Então você falou em conflito e nesse atrito, mas aí eu gostaria de pedir para você explicar para nós por que existe esse conflito entre o executivo e o judiciário atualmente. Bom, aí assim, a gente tem que observar como, né, se deu a relação entre o executivo primeiro e o legislativo no governo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é um presidente que vem com propostas muito radicais, né, propostas muito extremas, certo? Então, portanto, não são propostas majoritárias dentro do Congresso. Ele não tem um apoio majoritário a essas propostas dentro do Congresso. Então, para governar, ele teria que fazer um acordo com os partidos, né, para que esses partidos participassem do seu governo de alguma maneira, dando uma base de sustentação a esse governo. O presidente Bolsonaro preferiu não fazer esse caminho. Ele não quis criar essa base, né, de sustentação. E aí ele entrou em conflito com o Congresso. Entrando em conflito com o Congresso, ele se viu impedido de passar algumas políticas que para ele eram muito importantes, né? Como eu disse antes, nas eleições, Bolsonaro ele vence explorando uma pauta que a gente chama de pauta dos costumes, ou uma dimensão cultural na política, né? Uma dimensão que não era tão evidente nas outras eleições. Geralmente as eleições ficam mais no campo econômico, né? A questão é a inflação, a questão do desemprego, a questão do desempenho do governo, né, frente a esses desafios todos, e pouco a pauta cultural, isso não aparecia tanto, né? Bolsonaro introduz isso, ele vem com essa pauta muito forte, e essa pauta que ajuda ele a se eleger. O Congresso está disposto a passar a pauta econômica. Foi o que aconteceu, por exemplo, na reforma da Previdência no primeiro ano do Bolsonaro, né? Aquela pauta passou direitinho, foi, né, o Congresso votou de uma maneira, né, usual, né, como costuma votar todas as outras medidas do governo, mas a pauta, que a gente chama de pauta cultural, a pauta de costumes, emperrou. O juiz Sérgio Moro, que era um super-ministro na época, né, ele manda um pacote anticrime, né, um pacote anticrime que eu estou classificando junto dessa pauta de costumes, né, a pauta da ordem, da segurança e tal. Ele manda esse pacote de crime e o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados na época, né, o Rodrigo Maia, ele segura esse projeto, ele não tramita ele da forma normal. Isso já deu uma sinalização para o governo Bolsonaro de como seria tratada essa agenda dele, né, que essa agenda ela não teria tanta entrada no Congresso. O que faz o presidente Bolsonaro? Né? Para tentar, né, evitar ter que negociar essa pauta, ter que negociar essa agenda, abrir mão de alguns pontos, ele resolve governar por decreto. Então ele resolve, nos seus ministérios, tentar tomar medidas que agradasse o eleitor nessa pauta de costumes. O que acontece? Quando o governo começa a editar decretos, você só tem duas maneiras de intervir nisso. Uma é no Congresso, por meio do que se chama de projeto, né, de decreto legislativo, onde você faz um decreto para derrubar um decreto presidencial. Né? Lembrando que os decretos presidenciais não são lei, né? São normas administrativas, que servem só lá para a administração. Né? Então, o único jeito que um congressista, que um partido de oposição teria para derrubar aquilo seria criando uma maioria no Congresso para tentar passar um PDL derrubando aquilo. E isso acontece. Aumenta muito o número de projetos de decretos legislativos derrubando medidas do Bolsonaro. Mas nem todos são eficazes. Né? Aí o que acontece? Quando você não consegue pelo PDL, você vai para a Justiça. Você vai para o Supremo Tribunal Federal. Então os partidos eles assumem o Supremo Tribunal Federal para impedir que o Bolsonaro adote alguma, né, medida interna no governo, por meio de decreto, né, que para esse partido de oposição vai contra a Constituição. O que acontece? O Supremo ele começou a votar a favor desses pedidos dos partidos e a derrubar várias das medidas do governo Bolsonaro. E aí o governo Bolsonaro começou a entrar em atrito direto com o judiciário por conta disso. Né? E aí começou a atacar o judiciário. E o judiciário começou a se defender dos ataques do Bolsonaro. E aí isso se escalou, começou a crescer de uma maneira, né, que hoje chega, né, a quase às vias de fato. Gostaria de avançar um pouco mais nesse tema da governabilidade, que muitas vezes o presidencialismo de coalizão ele é visto de um modo negativo junto à opinião pública. Existe algum modelo alternativo viável para se obter governabilidade no Brasil? Olha, primeiro vamos entender o que é o presidencialismo de coalizão.
O que o presidencialismo de coalizão foi um termo, né, cunhado por Sérgio Abranches na década de 80, para descrever um pouco essa negociação que eu falei que é necessária que exista entre o presidente e o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado. Esse tipo de relação ele é comum em qualquer tipo de governo, né? Mas é mais comum num tipo de governo, um sistema de governo que é o parlamentarismo. Como é que funciona o parlamentarismo? No parlamentarismo você tem as eleições, né, os partidos chegam na Câmara e os partidos que vão indicar quem que vai ser o chefe de governo, o primeiro-ministro, certo? Os partidos geralmente, quando eles chegam na Câmara, na maior parte dos países que adotam o parlamentarismo, não tem maioria, assim como no Brasil, né? Eles não têm maioria. Então, para formar uma maioria, eles têm que entrar em compromisso com os outros partidos. E aí eles têm que negociar uma agenda coletiva, né? Não vale só a agenda daquele partido que ganhou, não, a maior parte das cadeiras, a agenda dele não consegue ser implementada isoladamente, né? Ele tem que negociar com os outros partidos para montar uma agenda coletiva, uma agenda de governo coletivo. Uma vez que eles entram em acordo sobre qual será essa agenda coletiva, os partidos recebem uma participação no governo equivalente à sua força para adotar essa nova agenda coletiva, né? É o que a nossa colega Andréa Freitas, até estou vendo o livro dela aqui, né, chamou, aqui no nosso caso, de presidencialismo da coalizão, e isso aplicado ao presidencialismo. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem o mesmo, né, por adotar um sistema eleitoral de representação proporcional, a gente acaba ficando com muitos partidos, certo? Esses partidos, portanto, quando vão para o Congresso, não tem nenhum com uma maioria clara. Então aqui também você precisa formar uma coalizão, né, formar um compromisso entre todos os partidos para gerar uma maioria para apoiar um governo. Você também aqui vai negociar uma agenda, vai formar uma agenda coletiva de governo. E essa agenda vai se refletir na ocupação de postos por parte desses deputados. Então, o mesmo fenômeno que acontece no parlamentarismo acontece aqui no Brasil, com o presidencialismo junto com o sistema multipartidário, né, e envolve a negociação, a criação de uma agenda coletiva e o compartilhamento, né, do governo, oferecendo ministérios para os outros partidos que fazem parte da coalizão. Isso é normal, né? Por isso que o André fala, presidencialismo da coalizão, não de coalizão. Da coalizão, quer dizer, todos são responsáveis pelo resultado daquele governo. Muitas vezes, isso é associado com toma lá da cá. O partido apoia o presidente para receber um favor, né? Não, na verdade você está, né, falando, eu tenho uma agenda minha que é essa, né? Pelo visto, essa agenda não tem apoio do Congresso, né? Para eu ter apoio do Congresso, eu vou abrir mão de alguns pontos. Por exemplo, vamos supor que eu quero apoio de um partido verde. Para isso você vai ter que, por exemplo, se tem uma política sua que não é tão a favor a essa pauta verde, você tem que falar, então essa política eu vou deixar no seu cargo, você adota a política que você acha mais adequada para ter seu apoio. E aí o partido geralmente vai assumir o ministério, por exemplo, do meio ambiente, né? E isso muitas vezes é visto com maus olhos, mas não deveria ser, porque isso é normal. É normal no parlamentarismo, a maior parte dos países, né, adotam o parlamentarismo, a maior parte dos países são multipartidários, a maior parte dos países fazem esse tipo de coalizão. Qual seria uma alternativa a isso? A alternativa a um governo de coalizão é um governo minoritário. Aquele governo que fala, não vou fazer esse acordo, né? Para um governo poder governar minoritariamente, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não dá para formar coalizão, são dois partidos, né? Então tem um partido do presidente e tem um partido da oposição. Não tem como formar coalizão. Acabou. Né? Acabou. Então muitas vezes o presidente é minoritário, o Congresso está contra ele. A maioria do Congresso é contra ele. Como é que ele governa? Ele governa evitando mandar políticas para o Congresso que sejam muito distantes da preferência do Congresso. Se o presidente consegue mandar políticas que é da preferência de todos os congressistas, ou todos não precisam, né, da maioria, de uma maioria de congressistas, ele consegue governar. Ele não precisa formar uma coalizão. Na verdade, você tem uma coalizão implícita aí, né? Não tem uma coalizão explícita. Tem uma coalizão implícita porque você está colocando políticas que agradam a maioria dos congressistas. E aí você consegue governar, né? Então você tem vários exemplos de governos minoritários no mundo. Não é tão comum, mas você tem vários exemplos. Então essa seria uma alternativa. Ok. Fernando, assim, esta conversa aqui ela foi inspirada, né, pelo capítulo que você escreveu, junto com a Angelina Figueiredo, que é o capítulo que abre o Cadernos Adenauer número 1 desse ano, sobre a perspectiva para as eleições de 2022. Gostaria de
pedir para você para compartilhar conosco um pouco como é que foi essa experiência de escrever esse artigo sobre essa temática tão atual. Foi uma experiência muito interessante, porque, como todo mundo sabe, né, a gente está passando por um momento muito complexo na política brasileira. Você teve um resultado eleitoral em 2018 que não foi antecipado pelos analistas políticos. Pouca gente conseguiria prever a vitória do Bolsonaro antes do final de 2018. Então você teve algo muito inesperado nas competições pelos governos do Estado, principalmente no Rio de Janeiro, por exemplo. Você teve surpresas maiores ainda. E isso trouxe um desafio para os cientistas políticos. Como pensar isso? O que está acontecendo? O que poderia nos ajudar a explicar isso? Como isso casa com as nossas teorias? E o desafio, para mim, para a professora Angelina, foi juntos pensarmos, como é que a gente pode pegar toda a teoria que a gente tem desenvolvido e ajustar ela para saber onde é que ela errou, onde é que a gente pode estar aprimorando para dar conta desse fenômeno. A gente viu que realmente a teoria ela dá conta desse fenômeno. Como eu disse, a teoria a gente pode partir da premissa de que a política se dá em uma só dimensão. E, geralmente o cientista político ele faz isso. Ele imagina, a política vai ser só em termos do tema economia. Então, você vai analisar as eleições e vai falar, vamos ver os candidatos que têm as propostas mais fortes nessa dimensão, dentro desse define um eixo principal e avança. E avança. Então, a teoria ia por aí. Mas a gente sabe que nem sempre é unidimensional. Se a gente tivesse observado e falasse assim, peraí, vamos ver o que está acontecendo, qual é a estratégia de todos os candidatos naquela eleição, a gente visse que o Bolsonaro, por exemplo, estava acionando uma estratégia que estava sendo bem sucedida numa nova dimensão, que é uma dimensão cultural, a gente ia entender o que estava se passando naquela eleição e que existia uma real chance de Bolsonaro ganhar com aquela dimensão, com aquela pauta de valores, que aquilo estaria fazendo algum sentido. E essa compreensão que a gente chegou ao escrever o texto e ao refletir sobre isso, também nos levou a sua consequência, que é como é que então, diante de um candidato que explora uma pauta de costumes, como é que fica a relação dele com o legislativo. E assim, a gente seria capaz de prever esse conflito que acabou acontecendo. E é capaz de prever também a acomodação que acabou acontecendo. Está tudo na teoria. Então, assim, escrever esse texto foi uma bela chance, uma bela oportunidade de a gente conseguir revitalizar uma teoria que até um certo ponto estava um pouco desacreditada pelos resultados da política como tem sido aqui no Brasil. Gostaria de agradecer novamente ao professor Fernando Guarnieri e também aproveito para apresentar a vocês a série Cadernos Adenauer. Os Cadernos Adenauer são uma série de publicações da Fundação Konrad Adenauer dedicada a variados temas relacionados tanto à realidade brasileira como também a temas internacionais, com 4 edições ao ano. Então, se vocês têm esse interesse, convidamos vocês a visitar o site da CAS Brasil. Vocês vão encontrar tanto as edições dos Cadernos Adenauer, como diversos outros títulos disponíveis para download gratuito. Muito obrigado e até a próxima.